Gratidão. E aqui falando sobre álcool, tabaco e todas essas vícios, né? E essas drogas que existem no mundo e o impacto disso no nosso processo evolutivo. Então, se isso impacta, como impacta, se é positivo, como que isso interfere na nossa vida, na nossa evolução, na evolução da consciência, né? Então, o que acontece? Toda essa química, todos esses produtos criados aqui na superfície da Terra, eles foram criados com o objetivo de levar os seres para estados de frequência baixos, para levar os seres a ficarem sendo controlados por esse sistema, para que eles não cresçam, não progridam em consciência, em evolução. Quando a gente não progride em consciência, automaticamente a gente está bloqueando uma série de áreas da nossa vida. Por quê? Porque a evolução da consciência é o grande objetivo, o propósito de tudo isso, né? Então nós descemos aqui, nesse nível mais denso da realidade, que é a terceira dimensão, para a gente poder experienciar que somos consciência manifestada na forma. O que significa? Significa que a gente precisa perceber que temos uma consciência, um observador que está caminhando, né, que é maior do que nós e que ele está projetado nessa matéria física, nesse veículo, para despertar essa consciência. Então, se eu chego aqui e não desperto a consciência, o que acontece? Eu chego aqui e vou participar de festas. Ok, todos nós, em determinadas fases da vida, fazemos isso, né? Todos nós podemos fazer isso de uma maneira totalmente inconsciente ou já mais ou menos consciente, ou seja, eu participo de um evento, tomo uma taça de vinho e, ok, eu estou consciente do meu limite de tomar uma taça de vinho e tudo bem, né? Eu participei de um Réveillon e tomei uma taça de champanhe, ok? Então não é dizer que as coisas estão erradas, mas a gente precisa perceber, ter consciência do que estamos fazendo. Não, eu cheguei, comecei a beber, eu passo do meu limite e aí eu entro num processo destrutivo, onde essa química ela vai começar a operar no meu corpo e como eu faço depois para liberá-la, né? Então, o que isso está associado ao processo de consciência de evolução? Ele está intimamente ligado à percepção, ou seja, quando eu começo a inibir todos os meus mecanismos de percepção com químicas, como o álcool, que ele altera todo o nosso sangue, altera toda a nossa química cerebral, altera todo o nosso mecanismo de percepção, de controle. Lembra que nós somos uma antena, nosso cérebro é uma antena, nós temos radares. Para poder perceber a realidade, nós, com toda essa química, ele vai obstruindo as células, os canais, e vai comprometendo órgãos, e vai comprometendo o sangue, e vai comprometendo. Então, a questão não é não faça ou faça. A questão é ter consciência do quanto estamos envolvidos com isso e do quanto isso está nos chamando a atenção, né? Por quê? Porque toda dependência química é destrutiva. Toda. Mesmo aquela que você diz, não, mas não é um álcool, não é um cigarro, é outra coisa, é de alguém, de uma situação. Também é. Por quê? Porque vai gerar um condicionamento, que vai gerar uma energia que vai te tirar daquele local que você precisa estar, que é no seu núcleo interno, no seu próprio processo interno, no seu momento interno, que é o único lugar que você pode estar para fazer o seu processo. Por quê? Porque aí você vai estar na sua energia. Se você entra em todas essas químicas, a sua energia, a energia da sua essência, ela vai, a energia do seu corpo não vai chegar nessa percepção que é necessário de reunir, de se integrar ao seu núcleo mais forte, que é a sua alma, né? Ou consciência, como a gente chama. Então, como é que você vai se reconectar à alma se você está saindo dela, se distanciando dela? Então, o que faz o álcool, o tabaco? Ele se distancia. É como se eu desse um estímulo
para o meu corpo físico se manter longe de quem sou. Então é isso que acontece. Você está aqui, isso é você alinhado com a sua alma. Aí você consome aquilo, te desloca. E você fica naquilo como se fosse a realidade. Deslocado da sua alma, que tem toda uma química que você não precisa dessa. Porque a química que você tem aqui dentro é muito mais poderosa para te manter feliz e vivo do que aquela que você está consumindo artificialmente. E você está consumindo artificialmente porque o planeta estimulou aquilo, né? Você entra num restaurante. Outro dia eu aconteceu exatamente isso. Eu entrei e até comentei sobre esse tema, porque tinha lá 1 milhão de garrafas expostas num canto assim, justamente para estimular as pessoas ao consumo de álcool, ao consumo de cigarros, ao consumo de todo tipo de químicas artificiais. Então essas indústrias foram criadas com um intuito justamente contrário à evolução. Então isso numa nova Terra não vai existir, não vai existir, não tem a menor possibilidade de existir. Por quê? Porque os seres despertando, eles estão buscando uma vida mais saudável. Então eles estão buscando, muitas pessoas que passaram por isso já, que tiveram hábitos, inclusive já muitas transcenderam isso e se recuperaram, se renovaram e estão em processos de evolução. Então é normal que aconteçam essas coisas também para que a pessoa possa perceber onde ela está, mas ela tem sempre a escolha de sair daqui. Porque se ela escolhe sair daquilo, ela vai ser acolhida também para fazer o seu próprio processo evolutivo. E tudo bem. Então essas químicas são prejudiciais, porque nós estamos trabalhando com vibração, com percepção, com frequência. Como é que nós vamos subir se esse negócio põe a gente lá embaixo? Aquilo põe a pessoa lá embaixo, no dia seguinte ela não levanta, no dia seguinte ela está bloqueando a frequência, a elevação, e isso a consciência. Por quê? Porque quem que se eleva? É a consciência. Então aí nós elevamos a frequência, fazemos o nosso mecanismo, né, funcionar. Por quê? Porque a consciência está evoluindo, então está nos puxando de onde estávamos. Quando você consome tudo isso, você inibe a sua percepção sobre isso. Então a sua consciência, a sua alma, ela está te chamando e você não está percebendo. Por quê? Porque todo o mecanismo físico, emocional, né, com essas químicas, ele está comprometido para perceber que a sua alma falou: vamos lá, vamos embora, quinta dimensão, o planeta está assim. E você não está percebendo porque você está dentro daquele circuito, daquela química. Então a alteração, nós somos uma química, todos nós somos feitos de químicas. Então serotonina, endorfina, dopamina é produzido mediante um processo evolutivo. Então tudo isso, né, porque no processo evolutivo, se você vai meditar, a meditação te produz serotonina, te produz dopamina, eleva a tua frequência, ela muda completamente a sua química interna. Então você não precisa introduzir uma química desse tipo, que não tem nada a ver com a química do corpo. Então a gente tem que entender que são coisas totalmente diferentes. O corpo não é capaz de absorver o álcool e falar: nossa, eu aumentei a minha frequência. Não, ele vai te dar um lampejozinho de alegria ali, que você vai falar um pouco mais fluido, assim, né? Você vai ficar um pouco mais alegre, vai se relacionar mais abertamente, mas você vai fazer isso em alguns minutinhos. Passado aquele efeito daquilo, você vai estar completamente fora da sua essência, do seu ser. Então o que você tem que fazer é se desfazer dessas coisas e se voltar para dentro, para a sua essência. Por quê? Porque aí você vai conectar a energia correta. Então aí você vai socialmente, você não precisa disso. Por quê? Porque a sua química está te promovendo a capacidade de se comunicar, de ser feliz, de estar em linha com quem você é, e não com essas químicas criadas pelo mundo para manipular as pessoas a viverem, né,
viverem felizes, entre aspas, né? Porque nada disso pode te fazer feliz, uma vez que está em discordância com as energias do seu ser. Então, aí a recomendação, né, obviamente, de todo um trabalho evolutivo, todo um trabalho evolutivo, todo o mecanismo, todas as leis espirituais, não é que elas são contra. Entenda que não é ser contra nem não ser contra, não é isso. É uma questão da química e do que produz, facilitando ou dificultando sua percepção, seu processo evolutivo. Porque todo o processo evolutivo é baseado em vibração, em frequência, em trabalhar os corpos sutis. Então, para a gente trabalhar os corpos sutis, que são os nossos corpos invisíveis, a nossa mente superior, o nosso eu superior, nós precisamos trabalhar o corpo físico. Então, se o corpo físico tem química que inibe essa percepção, a gente não consegue se elevar. Como que você vai conseguir meditar embriagado? Né? Uma coisa que não é incompatível. Como é que você vai sentar tranquilo se você está com uma química de tabaco que inibe o seu estado natural, o seu estado mais original, o seu estado, lembra aquele seu estado original de fábrica? Então, a questão do processo evolutivo é a gente retornar ao nosso processo original, retornarmos à fonte, sermos quem somos. Então, a gente tem que fazer esse esforço de nos libertarmos dessas coisas. E aí a gente faz também, temos atendimentos vibracionais, não são atendimentos psicológicos, mas que a vibração, ela traz percepções para o alinhamento dos corpos muito mais fortes, né, do que a questão psicológica. Mas, obviamente, quando o ser precisa de um acompanhamento, ele vai ter que buscar alguma coisa desse tipo, se ele achar conveniente, obviamente, né? Então, todo o trabalho de evolução, a gente tem que perceber que está associado à nossa frequência, à nossa própria química interna, que está alinhada à nossa energia original. Gratidão.